Olá pessoal, é um prazer estar com vocês, né? Meu nome é Edson Lisboa, eu sou médico, né? E sou formado na área médica em praticamente várias especialidades, mas entre elas a ginecologia e obstetrícia, a medicina do trabalho e a psiquiatria. Então hoje eu vou falar para vocês um pouco do que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele se relaciona a uma doença que poucas pessoas dão muito importância, mas que é muito prevalente no mundo, que é o suicídio. Então, toda vez que nós falarmos em Setembro Amarelo, a gente está se relacionando ao suicídio. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco das causas que levam as pessoas a cometer o suicídio. E antes de começar a dizer as causas, eu tenho que falar o que é o suicídio. O suicídio, para vocês terem ciência, é a pessoa tirar sua própria vida. Então, o suicida, ele tira a sua própria vida. Ele vai chegar a um ponto, por algum fator, que eu vou dizer quais são as causas, de não ter mais apreço pela sua vida, ele não quer mais viver. Então ele vai cometer o quê? Vai cometer o suicídio, que é a retirada da sua própria vida. Então, o que leva a pessoa, quais são as causas que levam a pessoa a tirar sua própria vida, a cometer o suicídio? São duas causas, são dois fatores. Então nós temos os fatores internos, que são as doenças, né, que eu vou comentar, e os fatores externos. Esses fatores externos são o nosso meio ambiente, que nos cerca. Começando pelos fatores internos, quais são as causas mais frequentes que levam a pessoa a tirar sua própria vida, ou seja, a cometer o suicídio? Dessas causas internas são as doenças psiquiátricas, dentre elas a depressão, a bipolaridade, né? Então nós temos como causas internas, que são as doenças psiquiátricas, nós temos então a depressão, a bipolaridade e a personalidade agressiva. E dentre as causas externas, né, nós temos as causas que são aquelas causas que estão no ambiente social, né? Então muitas vezes a pessoa comete o suicídio devido aos fatores que nos cercam no trabalho. Ele está, às vezes, não está se relacionando bem, ele de repente sofre um bullying. Então nós temos essas causas externas que não são causas de doença, mas que a pessoa, por se sentir afastado da sociedade, ou seja, assim, um pouco rejeitado, ele acaba cometendo o suicídio. Mas as causas maiores, praticamente 95% das causas do suicídio são causas de doenças psiquiátricas, que são aquelas que eu falei para vocês, né? A depressão, a bipolaridade e a personalidade agressiva, né? São as causas mais comuns de suicídio. Dentre essas causas, a gente vai falar um pouco aí das causas mais frequentes, né? Que é a depressão. Então, o que seria a depressão? Como é que a gente pode detectar uma pessoa que está depressiva, né? Então, a depressão, o que a gente pode ter de marcante é a pessoa sente a tristeza. Então, a depressão mexe muito com o nosso humor. E dentro do humor, a gente verifica que a pessoa que está depressiva, ela está triste. Então, ela tem um humor baixo, né? A tristeza. E essa tristeza não é uma tristeza que todo mundo tem, é uma tristeza que perdura. Que tristeza todos nós podemos ter. Então eu posso estar triste por algum acontecimento, o falecimento de um parente, de um familiar, a perda de um amigo, a perda de repente de uma coisa material, e ficar triste. Essa tristeza passa. Na depressão a tristeza é marcante, porque a depressão, quem está deprimido, a tristeza não passa rápido, ela dura no mínimo 2 semanas. Então uma das coisas que você tem que ficar atento na depressão é essa tristeza. Então, outro sinal e sintoma muito marcante, né, na depressão é você perder a perda do interesse. Então, além da tristeza, a pessoa gosta de fazer uma certa atividade, o seu trabalho, ele perde esse interesse, ele perde a motivação. Então, dentro do humor, nós temos que ficar ligado nessas características, para ver se a pessoa está tendendo a depressão. Outra coisa da depressão que você tem que ficar muito ligado, a pessoa começa a ter alterações físicas, né?
Então nós detectamos na depressão também o aumento da sensibilidade dolorosa. Então às vezes a dor não é tão grande, mas quem está deprimido e depressivo, a dor praticamente aumenta, é valorizada, tá? Então você tem essa coisa marcante. Outra coisa importante na depressão é que quem está com depressão, ele se isola. Ele não quer conversar com as pessoas, ele não quer mais aquilo que ele fazia. Se ele gostava de conversar com os amigos, com os familiares, ele começa a se isolar. Esse isolamento já é um sinal que você tem que ficar percebendo nas pessoas, que pode ser um sinal de depressão. Então o que nós vamos pensar em depressão? O humor, a perda do humor, né? Se era um humor para cima, ou seja, alegre, ele fica triste, ele fica perda de interesse, né? Ele também já quer se isolar. Outra coisa interessante é em relação ao sono. Você pode ter na depressão tanto a pessoa que dorme como a pessoa que tem insônia. O mais comum na depressão é a insônia, a pessoa não dorme, né? Então a gente poderia aqui devagar falar bastante de depressão. A depressão tem muitas coisas. Uma das coisas importantes também na depressão é que as pessoas, quando estão deprimidas, elas perdem o sabor pelos alimentos. Então a pessoa deprimida, geralmente, pode acontecer de comer bastante, mas geralmente a pessoa deprimida, ela não tem o apetite, ela perde o apetite. Então o que você tem numa pessoa deprimida, além da tristeza? A perda de peso. Então, de repente, você tem uma pessoa que tinha uma rigidez, começa a perder muito peso, por não se alimentar, essa pessoa pode estar tendendo a uma depressão. Outra coisa que leva também, pessoal, ao suicídio, como eu falei, a depressão, é a bipolaridade. A bipolaridade é aquela pessoa que de manhã, por exemplo, ela está feliz, está sorrindo, daqui a pouco, não precisa ser de tarde. Então, ela está sorrindo agora, daqui a meia hora ela começa a chorar. Então, o bipolar, ele tem essa flutuação entre a tristeza e a euforia. Então, ficar muito atento que essas pessoas que são bipolares tendem muito a tentar suicídio. Outra coisa também é a agressividade. Então, a pessoa muito agressiva, ela também tende a tentar suicídio. Porque a pessoa agressiva, ela não está com limiar natural de aceitar as coisas. Então, uma pessoa muito agressiva pode ser um indício também de ser um sinal de pessoas que podem tender a suicídio. Ela não tem paciência para nada, não tem paciência para escutar. Então, qualquer coisa ela pode pensar em tirar sua própria vida. Uma coisa interessante também que nós temos que falar, que pode também levar menos frequente, né? A depressão é a ansiedade. Então, o que seria ansiedade, pessoal? Ansiedade é uma coisa que, de repente, a gente consegue tratar e consegue conviver. Porque a ansiedade nada mais é de você estar em mente sempre aquele pensamento que tem alguma coisa que vai acontecer. Então, a pessoa ansiosa, ela fica sempre pensando, poxa, acho que vai acontecer alguma coisa ruim para mim, né? Então, com essa ansiedade, você libera o quê? A adrenalina, que são substâncias que tem no nosso organismo, e cortisol. Essas duas substâncias, elas fazem várias modificações no nosso organismo. Então, a pessoa ansiosa, ela tem batedeira, que é aquela taquicardia. Ela tem a sudorese, porque ela soa bastante. Ela tem um aumento da frequência respiratória. Então, o ansioso é aquela pessoa que sempre está pensando que pode acontecer alguma coisa. E essa coisa pode ser tanto boa como ruim. Então, se a pessoa começa a pensar sempre em coisas que podem acontecer, isso leva a uma ansiedade. Então, a ansiedade nada mais é do que tipo uma preocupação. A pessoa bota aquele pensamento que está para acontecer ou vai acontecer algum fato, e esse fato desencadeia todas essas substâncias, que é adrenalina e cortisol, e dá uma repercussão no nosso organismo. Então, a ansiedade, perto da depressão, a ansiedade é uma doença psiquiátrica tranquila de tratamento. Não tem muito que se preocupar. A depressão não, a depressão é mais grave. Outra coisa que a gente pode comentar também, que é muito difícil levar a suicídio, mas que pode acontecer, é uma doença, não é nova, mas é uma doença que está cometendo muitos trabalhadores. É a síndrome de burnout, né? É uma síndrome que você vê o esgotamento físico e mental. Às vezes tem os dois, às vezes tem um ou outro. Então, a síndrome de burnout, ela pode acometer qualquer trabalhador, desde que esteja colocado numa situação de estresse.
Então muitos profissionais, principalmente na área de saúde, profissionais que trabalham com casos de vigilância, né, e policiais militares, estão apresentando essa síndrome. Então essa síndrome de burnout, ela se manifesta pela devido esgotamento físico e mental do indivíduo. Então, plantões sem um descanso de 6 a 8 horas de sono, isso é muito comum na área médica, na área de enfermagem, na área de hospital. A gente vira plantão muitas vezes, além de 36 horas, sem descansar. Então é comum a gente falar, mas uma carga horária de trabalho é 8 horas. Mas muitas vezes a gente, como médico e residente, nós passamos dessa carga horária de 8 horas direto. Por quê? Porque às vezes numa residência é no mínimo 12 horas. Então eu sou obstetra, né? Fui especialização em residência, onde eu chegava, como dizia, a gente diz que a gente tem hora para entrar no hospital quando a gente é residente, né? Por isso que o nome é residente, mas não tem hora de sair. Então a gente fica às vezes 12, 24 horas de trabalho. Então a síndrome de burnout é esse trabalho excessivo. E é característica também, às vezes, não precisa ser só o trabalho excessivo. É um trabalho em que você não consegue dar conta do que foi lhe dado. Então, muitas vezes, a pessoa pega uma carga de trabalho em que ele diz que dá data para entregar e não consegue. Então, esse fator de estresse dele pegar esse trabalho que ele achou que era curto e foi muito extenuante, pode desencadear esses sintomas de estresse. Então a pessoa fica preocupada, fica ansiosa e fica até depressiva. Então a síndrome de burnout, a pessoa pode desencadear até uma depressão e da depressão levar às vezes ao suicídio, né? E como que a gente tem que fazer para evitar essa situação de suicídio que eu falei para vocês, que são causas variadas, desde causas internas, que são as doenças psiquiátricas, como as causas externas, que são os fatores ambientais, né? Então, por exemplo, quantas vezes a pessoa não tem um preconceito de racismo, preconceito de bullying. Então as pessoas às vezes são muito gordas, estão obesas e a pessoa faz bullying, né? Então muitas vezes esses fatores externos levam a pessoa a pensar em suicídio. Então o que a gente tem que fazer para prevenir isso? Primeiro, acolher essas pessoas, né? Então nós temos, como profissional da saúde, vários lugares que a gente pode orientar. Então, às vezes, se você não é profissional psiquiatra, não é especialista, o que você tem que fazer como profissional da saúde? Vê um caso desse, você referencia como médico, como enfermeiro, como profissional da saúde, ou qualquer um profissional também, que não precisa ser da saúde. Você viu do seu lado uma pessoa que está com sinais de depressão. Outro sinal importante, pessoal, é que a pessoa depressiva, ela vai te falar que ela não tem mais prazer de viver, ela está fazendo hora extra aqui na Terra. Então, pessoas que começam a conversar com você, que não está dando valor à sua vida, que já era bom que fosse descansar para sempre. Se eu dormisse e nunca mais acordasse. Essa frase é característica. Eu queria dormir para nunca mais acordar. Isso é um sintoma de depressão, pessoal. E essa depressão pode levá-lo ao suicídio. Outra coisa que o pessoal comentam, e é um ditado que falam, mas não se aplica à área de medicina, não se aplica à psiquiatria, não se aplica ao suicida, é dizer que cão que muito ladra não morde. Toda vez que uma pessoa fala que quer se matar, você valorize esse comentário. Você não subestime essa pessoa, porque o suicida, ele um dia pode conseguir tirar sua própria vida. Então tem pessoas que tentam cortar o pulso, aí não morre daquela vez. Então essa pessoa precisa de tratamento e acompanhamento, porque um dia ela vai conseguir. Então toda pessoa que comentar com você seja médico, seja profissional de saúde, enfermeiro, técnico, psicólogo ou qualquer outro profissional, como eu falo, não precisa ser de saúde. Chega uma pessoa, um amigo seu, uma pessoa que está passando e te aborda e diz, olha, eu queria me matar. Você valoriza esse sentimento. Valorize essa colocação, porque a pessoa que fala que vai se matar não é igual como que ele tem acreditado, que faz e não faz. Na psiquiatria não existe esse lema. Eu, quando fiz psiquiatria, que são 2 anos de especialização, a gente viu esses casos. Pessoas que entram no consultório do psiquiatra e falam que vai se jogar. No primeiro edifício que acontecer. Qual é a conduta do psiquiatra? Interna. Essa paciente, quando fala que vai se jogar no primeiro prédio que passar na frente dele, vai na consulta com o médico ou com o psicólogo, valorize, já chame já o familiar, já chame até, se for preciso, uma ambulância. Porque a pessoa que fala que vai se matar daqui a 5, 10 minutos pode fazê-lo. Então a gente tem que valorizar. Então uma das coisas que para prevenir os suicídios é isso.
a pessoa pede ajuda, te comunica que vai se matar, você tem que tentar ajudá-lo. Faça o possível que você puder, porque essa pessoa pode estar precisando de ajuda e a maneira de evitar que ele se mate, uma dessas é ajudá-lo e dizer que ele tem ajuda, ele tem saída. Às vezes, pessoal, uma conversa de uma pessoa leiga ou profissional da área de saúde, qualquer que seja, vai ajudar essa pessoa que está com esse problema e que quer tirar sua vida. Às vezes ele quer conversar apenas. Então, por exemplo, no Brasil, o número de suicídio no Brasil e no mundo são muito altos. Para você ver que a gente não tem muito assim, a campanha do suicídio de Setembro Amarelo, ela não é tão antiga no Brasil. Mas você tem noção, os números são impressionantes, a gente nem valoriza muito. O pessoal se matou, a gente morreu só um. São 800 mil por ano no mundo que se mata, 800 mil. Isso quer dizer que a cada 40 segundos alguém morre por suicídio no mundo. São 800 mil por ano, pessoal. É um número muito expressivo. O Brasil se comprometeu em 2016, a diminuir o número de suicídios no país até 2020. E nós já estamos em 2020. Então, em 2016, o Brasil assumiu o compromisso de tentar reduzir as taxas, mas o Brasil não conseguiu, Então, você tem uma noção que em 2010 nós tínhamos mais ou menos 5,7 suicídios por cada 100 mil habitantes. 5,7 em 2010. Nós chegamos em 2016 a 6,1. Então, nós tivemos um aumento. Então, em 2010 era 5,7 suicídios por cada 100 mil habitantes. Hoje nós já estamos com a faixa de 6,1 em 2016. E agora em 2020 nós não temos estatística atual, mas aumentou. Então o Brasil não conseguiu esse compromisso assumido em 2016 de diminuir o número de suicídio no país. Ou seja, o Brasil, além de não conter e não diminuir, ele aumentou. Então o número de suicídio está aumentando no país. Então, por vários fatores, como eu falei, fatores internos, que são as doenças, e fatores externos, que são os que nos cercam, Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Então, no Brasil, nós temos um telefone que é do Centro de Valorização à Vida, que é o CVV. O telefone é 188. Eu mesmo já fiz um teste para ver se eu conseguia passar por paciente e pedir ajuda. E esse telefone realmente funciona. Ele está em todo o Brasil. O número é 188, é o Centro de Valorização à Vida, o CVV. Ele funciona, então a pessoa que estiver precisando de ajuda, que está triste, que quiser conversar, lá eles são tudo voluntários. Então eles são voluntários e tentam de uma maneira não muito técnica, mas de uma maneira humana, aliviar um sofrimento e conversar com a pessoa que está pensando em se suicidar. Então existe esse telefone 188. Então, uma maneira de vocês passarem isso para frente, para as pessoas, A outra maneira de poder evitar o suicídio, como eu falei para você, é indicar as pessoas que estão falando e estão depressivas a procurar tratamento médico e psicológico. Então, temos duas áreas que tratam depressões, tentativa de suicídio, que são o médico, que é o psiquiatra, e o psicólogo, Então, os dois são muito importantes na vida de doenças psiquiátricas, são muito importantes na vida de uma pessoa que quer tirar sua vida, quer se suicidar. Então, o que a gente orienta aqui no final agora dessa nossa conversa é que quem souber de pessoas que estão depressivas, estão tristes, querem tirar suas vidas, a procurar apoio e tratamento psiquiátrico e psicológico, E as pessoas que puderem, quiserem desabafar, quiserem ter uma conversa, também tem o CVV, que é esse Centro de Valorização à Vida, que é o número 188. Ele é um serviço no Brasil, pessoal. Foi instituído mais ou menos desde 2014 no Brasil e funciona certinho, eles orientam. Então, pessoal, eu queria dar aqui um alô para vocês, e era mais ou menos isso que eu queria que vocês valorizassem essa Semana Amarela, que é todo 10 de setembro. 10 de setembro é a Semana Amarela que quer ajudar as pessoas a evitarem suicídio. Tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom.